Qual o objetivo de Jesus na multiplicação dos pães e dos peixes? Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a compreender um pouco mais da sua palavra. Esse é um dos milagres mais famosos que Jesus realizou. E o contexto aqui diz que uma multidão se aproximou de Jesus porque tinha visto os sinais, né? E a palavra que o Senhor pregava. Então Jesus ele realizou aqui um milagre. E aí vai a pergunta: será que o objetivo de Jesus aqui era alimentar aquele povo com pão físico, né? Foi apresentado ali para Jesus 5 pães e 2 peixinhos. E aí isso aí é uma pergunta, né? Então vamos para a palavra, né? Um versículo sobre esse contexto, Evangelho segundo João, capítulo 6, no versículo 5 diz assim: Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma multidão se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Então aqui parece que Jesus realmente está preocupado com a fome daquele povo ali. Mas Jesus disse isso para Filipe porque para testar, né? Ele já estava premeditado de realizar esse milagre, né? No versículo 6, né, capítulo 6, versículo 6, Jesus dizia isso para testá-los, porque sabia o que estava para fazer. Então, aqui uma preocupação de Jesus aqui com aquela multidão, né, que estava com fome. E alguns discípulos diziam assim: despede essa multidão para que eles vá lá comprar o que comer e tal. E já estava escurecendo e tal. Então, aqui para resumir, Jesus realizou esse milagre, eles comeram, né, uma numerosa multidão. Jesus pegou 5 pães e 2 peixes, deu graças e multiplicou e alimentou aquele povo ali. Então, escurecendo, os discípulos de Jesus, eles entraram no barco e atravessaram o mar da Galiléia e foram para a região de Cafarnaum. Então Jesus ficou ali um tempo tal e tinha um barco, mas Jesus foi andando sobre as águas, né? Outro milagre que Jesus realizou. Jesus foi andando sobre as águas. Então o texto diz aqui que alguns barcos ali de Tiberíades tal se aproximou e eles procurando Jesus. Então no outro dia eles foram até Jesus e eles se aproximaram de Jesus. Aí eles falam uma coisa, Jesus fala uma coisa muito curiosa aqui no outro dia, porque eles estavam à procura de Jesus, porque eles tinham visto ali o que Jesus realizou. Então, no versículo 25, diz assim: E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhes perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Então aquele povo ali foi até Jesus, né, que Jesus e os discípulos passaram para o outro lado do mar, na região de Cafarnaum. Então Jesus respondeu, esse é o versículo 26. Em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Versículo 27. Trabalhe não pela comida que se estraga, mas pela aquela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Aqui está dois versículos muito interessantes, muito profundos aqui. O povo procurou Jesus e perguntaram para Jesus, né, o mestre, quando que o Senhor chegou aqui? Mas Jesus, já conhecendo o intuito do coração deles, Jesus dá uma resposta aqui de repreensão para aquele povo. Jesus diz assim: Vós me procurais não pelo sinal que viste, mas pela comida, pelo pão que comeste, ficaram satisfeitos. Olha só. Então a gente percebe aqui que a intenção de Jesus naquele milagre foi mostrar um sinal para aquele povo, para que assim, através daquele sinal, o povo cresce nele. Porque matar a fome do povo, Jesus poderia despedir aquele povo e cada um ir para sua casa, para sua cidade, e eles tocar a vida deles naturalmente. Mas Jesus é que ele premeditou realizar esse milagre com um objetivo maior, de mostrar o sinal para que eles crescem, né, através desse sinal. Era para aquela multidão pensar: olha, esse realmente é o Filho de Deus, esse é o Messias. E Jesus repreende eles aqui porque eles estavam procurando Jesus
não pelo sinal. Eles estavam procurando Jesus pelo pão mesmo, pelos peixes lá. Eles estavam à procura de sinais, de curas, porque Jesus realizou muitas curas, realizou muitas coisas. Então era um povo curioso e um povo com interesse, né? Estavam procurando Jesus com interesse de que Jesus fizesse algo ali, transformasse uma água em vinho, fizesse algo benéfico para eles. Aí Jesus fala, no versículo 27, trabalhem não pela comida que se estraga. Jesus está ensinando ele, olha, não me procurem, não trabalhem, não se esforcem pela comida que se estraga, mas pela aquela que subsiste para a vida eterna. Olha só, e aí no versículo 34, no versículo 32, Jesus diz assim, em verdade lhes digo, que não foi Moisés que deu o pão do céu para vocês. Então, Jesus menciona aqui, o texto é muito grande, Jesus fala que os vossos pais comeram maná no deserto e morreram, né? Uma referência ao pão que o povo recebia, né? Que era uma massa, né? O maná que Deus mandou no deserto, quando o povo estava na península do Sinai, né? No Êxodo. E o povo pegava aquele pão ali, aquela massa, preparava pão e se alimentava. Só que Jesus disse que aquele pão o povo comeu, que os vossos pais comeram e morreram. Ou seja, aquele pão ele mata aquela fome física só, e todo dia eles precisavam se alimentar. E aí Jesus está falando, trabalhe não por esse pão, mas aquele pão que subsiste para a vida eterna, que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. E aí então, que pão que é esse aqui, que o Filho do Homem dará a vocês? Aí então o povo disse assim no versículo 34, então lhes disseram, Senhor, dê-nos sempre desse pão. E aí Jesus dá uma resposta aqui que eu acho muito impressionante, um versículo muito profundo, que é o versículo 35. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Jesus fala que ele é o pão da vida. Então Jesus está induzindo eles a procurar o verdadeiro pão, que é ele mesmo, Jesus, o pão da vida. Olha só que palavra profunda aqui de Jesus. E agora, como assim Jesus é o pão da vida, eu sou o pão da vida? Quando Jesus foi tentado no deserto, o diabo fala lá, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pão. E aí Jesus responde, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o homem vive também de pão, mas não só de pão. Porque se alimentar só de pão, a alma fica fraca. A gente tem que se alimentar de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí, que palavra que é essa? Aí a gente vai lá para Evangelho segundo João, né? Capítulo 1. João descreve assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, o verbo é a palavra que dá ação ao sujeito. Então, Jesus é esse verbo, essa palavra ativa que dá ação. Jesus é a ação. Ele, Jesus, é a palavra. Por isso que ele diz, eu sou o pão da vida. Jesus é essa palavra. Então, nós precisamos nos alimentar dessa palavra, alimentar de Jesus, que é o verdadeiro pão. Então, Jesus ele dá uma correção para aquele povo ali que estava procurando sinais, estava procurando o pão físico. Aí Jesus repreende aquele povo ali e ele fala, eu sou o pão da vida. Tem outro versículo muito interessante aqui, sobre esse texto aqui, é que Jesus diz assim, no versículo 47, Jesus diz, em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. E ele fala de novo, eu sou o pão da vida. Então, quem crê em Jesus tem a vida eterna. Quem crê na palavra de Jesus tem a vida eterna. Então, a grande preocupação de Jesus aqui não era alimentar eles fisicamente, era apresentar um sinal para que através desse sinal as pessoas procurassem ele, para Jesus fornecer o verdadeiro pão, que é a mensagem que ele trazia, a palavra. Ele é a palavra, ele que trouxe essa mensagem. Então a preocupação de Jesus era fazer com que aquele povo
cresce na palavra que ele estava falando, né? Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Esse é o objetivo de Jesus, fazer com que as pessoas cresçam nele. E aí, outro versículo que Jesus fala, né, sobre ele dizer que eu sou o pão da vida, ele diz assim no versículo 54: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Mas como assim, quem come da minha carne? Ele, Jesus, quando ele fala quem come da minha carne e bebe do meu sangue, está falando da morte dele, do sacrifício dele na cruz. Então, como que eu faço para participar do corpo de Jesus, me alimentar desse pão vivo que me leva à vida eterna? Eu tenho que crer no Senhor Jesus, eu tenho que aceitar Jesus como meu Salvador, eu tenho que crer que Ele se apresentou como sacrifício na cruz. Essa é a essência do Evangelho, a morte de Jesus na cruz, que remiu os nossos pecados, e Ele se apresentou com o corpo dele que foi dilacerado, que foi ali morto pelos nossos pecados. Então eu tenho que acreditar nesse Evangelho, entregar minha vida para o Senhor, aceitar Ele como meu Salvador, como meu Redentor e participar da morte dele, entendendo que eu estou morto para o mundo e renasci uma nova criatura para Jesus. Isso é comer da carne de Jesus, beber do sangue de Jesus, que nos dá a vida eterna. Então, a mensagem da cruz é um pão, é um alimento que nos leva à vida eterna. Esse é o verdadeiro objetivo de Jesus naquele milagre lá, que muitas pessoas acreditam, às vezes, que Jesus está ali querendo demonstrar uma multiplicação, uma fartura. Jesus não estava preocupado em alimentar fisicamente. Fisicamente as pessoas vão lá, se vira e procura ali, trabalha e compra o pão físico. E esse pão físico que a gente se alimenta, dali 2, 3 horas a gente tem fome de novo, vai ter que se alimentar de novo. Mas o pão vivo é o que Jesus quer trazer para nós nos alimentarmos da palavra, que é Ele mesmo, Jesus, e se alimentar de Jesus, do corpo de Jesus, simbolicamente, que foi entregue na cruz do Calvário. É esse pão vivo que nos leva à vida eterna. Amém? Que o Espírito Santo de Deus continue nos abençoando e nos ajudando a compreender mais da sua palavra. Amém? Glória a Deus.